Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Eu sou Patrícia Miller, professora de Patchwork e Costura Criativa. Eu tô aqui hoje com a minha Bracob nova, minha D9, novinha aqui, maravilhosa, com um monte de diferencial. Gente, tem ponto decorativo, comando de voz, corte de linha pra costura criativa, ela é maravilhosa. A dica de hoje é uma dica muito especial. Eu tenho uma dica antiga sobre erros que podem travar a máquina de costura doméstica. E é um vídeo que até hoje é muito assistido. Então hoje eu resolvi fazer erros que podem travar a nossa máquina industrial. O que a gente pode fazer, como a gente pode resolver. Para isso, eu tenho aqui o meu amigo Jefferson da JJ e Companhia, que vai me ajudar aqui a dar essas dicas maravilhosas para vocês. Isso! Pessoal, para quem não me conhece, Jefferson da JJ Companhia das Máquinas, representante da marca Bracob, né, Patrícia? Nosso apoiador aí e uma marca que hoje vem nos apoiando e trazendo essas novidades. Então, como dica na máquina industrial, como hoje a gente está trabalhando com a Bracob nessa linha industrial, a gente vai dar as 3 dicas prioridade que vocês têm que saber, têm que entender para que não ocorra problemas na hora de costurar. Desde posição de agulha, passagem de linha e caixa de bobina. São as 3 dicas que a gente vai trabalhar hoje e mostrar como fazer o correto para que não dê errado. É isso aí, vem com a gente que a gente vai passar para vocês essas dicas maravilhosas. A primeira dica que eu sempre falo, Paty, posição de agulha. Como técnico eu digo para todas vocês, é o principal... É a dor de cabeça. É a dor de cabeça. Tanto na máquina industrial como na doméstica, se você não botar a agulha na posição correta, eu vou dar 3 problemas aparentes, tá? Quebra de linha, pular ponto e escapar a linha no início da costura. Principalmente nas retas industriais. Por que isso? Porque a agulha na industrial, o cabo dela, ele é roliço, ele é inteiro, ele é liso. Não tem aquela parte chatinha pra encaixar. Isso. Onde na máquina doméstica é mais comum, porque ela já tem a posição. Ou tu vai botar para trás, ou tu vai botar para frente. Então só tenho 2 tipos de erro. A posição errada de frente para trás. Só. Na industrial, o fato de o cabo dela ser liso, tu pode botar ela em qualquer ângulo e não vai ficar na posição correta. Ela não tem onde parar na posição. Encaixar. Então, gente, a primeira dica que eu dou hoje e vou mostrar para vocês na prática é a posição da agulha. Segunda dica que eu como técnico vou dar para vocês, a parte de passagem de linha é muito importante. A posição da agulha é 1, a passagem da linha faz sequência nessa dica que é a número 2, porque se tu tá com a posição da agulha na posição correta, a agulha perfeita, tudo trocou bem certinho, tu passou a linha e por algum motivo ela não costurou, tu tem que se certificar em todo o caminho. E elas perguntam, Paty, é difícil passar a linha na máquina industrial? Para mim, como técnico e vendedor de máquina, eu acho mais fácil. Porque tu tem todo o caminho na tua frente, não tem nenhuma carenagem, né? Cobrindo a passagem de linha. Aquela partezinha que a gente tem que passar lá no meio do disco, na molinha, que tem que subir. Como eu citei a agulha, 3 problemas básicos, que a posição da agulha é desfiar, arrebentar e escapar a linha da agulha. A passagem de linha, da mesma forma, ela vai arrebentar a linha, vai pular ponto e dá embolar, aquele bolo, aquela maçaroca que dá embaixo. Na industrial também acontece. Mais ainda, na industrial, o motivo de ela dar esse bolo embaixo, ela tranca na lançadeira. Então, na doméstica dá aquela maçaroca, a gente tira a chapa de ponto e resolve. Eu vou mostrar na industrial como fazer. Vi que a passagem de linha está errada, mas embolou, como eu faço? Eu mostro para vocês também nessa dica. E a terceira dica, que para mim é priori igual às 2 primeiras, é a caixa da bobina. Posição de caixa de bobina, Paty. Como eu sei, na doméstica a gente sabe que tu vê a chapa na horizontal. Na industrial, a posição dela é na vertical. Então, a posição dela é tão quanto importante a agulha e a linha. Por quê? Ela tem um sentido embaixo que faz a diferença. Passou a linha, botou a agulha, mas a máquina está com o ponto frouxo, ou tá dando aquele nozinho embaixo. É a caixa da bobina, fora de posição e com a tensão errada. Isso é uma dica que também é crucial, que tem que saber e tem que entender, para que daí a máquina funcione. Então vamos mostrar essas dicas na prática, vamos fazer para que elas se certifiquem. Qual é a posição certa, o que eu faço, como achar a posição, a passagem de linha é a mesma coisa. Então eu vou mostrar junto com vocês aí. Muito bom, e são realmente os erros que mais acontecem, né? O que mais acontece e a gente não sabe, às vezes, como que resolver ou como enxergar o que aconteceu, né? Então, gente, vem com a gente que a gente vai passar essas dicas show de bola para vocês. Bora lá. Paty, então para vocês eu vou mostrar o que é uma agulha quando dá problema. Então a dica 1 é a agulha, correto? Então digamos que eu esteja costurando. Vou costurar aqui para vocês, fazer uma costura bem básica. Costura reta. Tô costurando. Aí aconteceu
de a minha máquina quebrar a agulha. E eu vou fazer a troca da agulha. E nesse momento eu vou botar a agulha errada, com fora de posição, virada, tá? Que é o mais comum. É a agulha virada, simplesmente. Na certa que eu botei a agulha na posição correta, eu vou começar a minha costura de novo. E vou costurar aqui, ó. Ó, olha só o que acontece. Nem costurar, ela costura. Nem costurando. Nem costurando. Então, a importância de saber a posição da agulha é tudo. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm e trocam a agulha. Mas já troquei a agulha, fiz de tudo, Jefferson. E eu, como técnico, se certificou que a agulha está na posição correta? Não, eu botei a agulha como eu sempre pus. Só que na industrial não tem o lado. Ela é roliça. Então, aí o que a gente faz? Agora, ó, tu vê que ela sai fora. E eu simplesmente botei a agulha de lado, ó. Que acontece de ela correr. Então, eu vou tirar e vou mostrar para vocês aqui a posição da agulha correta na máquina industrial. Então, mostrar bem certo aqui para ti, Paty. A agulha, o cabo dela é roliço, é liso, e ela tem essa cava. Essa boquinha na reta industrial é pro lado de dentro da máquina. Tá. Então, automaticamente, a linha vai entrar de fora para dentro. Eu venho com a agulha aqui e a posição da agulha é tão importante quanto o lado. O que é a posição? A cavinha pro lado de dentro da máquina, porque a linha vai entrar de fora para dentro. E o encosto em cima dela. Às vezes acontece de a pessoa botar na posição certa, mas não encostou em cima. Então ela fica para baixo. Também vai dar aquele problema. A dica é essa aqui, ó. Ó, primeiro, encosta o parafuso, não aperta, se certifica que a boquinha tá para dentro e encostou, segura ela e aperta. Aí vocês vão ver a importância disso aqui. Eu vou botar agora a linha no lugar e nós vamos costurar com ela. Vocês vão ver que simplesmente na troca a máquina volta a costurar. Ah, mas isso é defeito que acontece? Isso eu chamo de técnica operacional. Se você não souber, Paty, a posição que é priori, que tem que saber, nada vai funcionar. Aí vai levar a máquina, vendo que tem problema, vai chamar o técnico e muitas vezes ele vai lá, troca a agulha simplesmente e não faz mais nada além da posição. Então vamos costurar. Ó, voltou a costurar. Normal. Então, o grau de importância que tem a posição da agulha é tudo, é entender. Então, os 3 problemas que a gente trouxe, as 3 dicas e como fazê-las funcionar é a posição. Para mim é número 1. Como ela é roliça, ela pode ficar a milímetros de algum... Pode. Assim, 1 milímetro para lá ou para cá. Isso vai dar diferença? Vai. Tecnicamente, falando para todos vocês, é o seguinte. Se correr o risco de ela ficar a cavinha para minha frente, eu estou de frente com a máquina aqui, para cá, não tem problema esse milímetro. Porque a ponta da lançadeira, ela vai entrar na cava. Lembrem da cavinha, né? Então é literalmente isso. A ponta da lançadeira vai entrar na cava no tempo certo aqui. Ela ficou de frente. Se ela fica de costa, a lançadeira passa por ela, então não entra na cavinha. Então ela vai falhar ponto, ela vai desfiar e vai arrebentar. Ela tem que ficar reta, ok? A cavinha para dentro, ela reta. Caso ela fique um pouquinho para mim, não tem problema. Agora, se ela ficar de costa para a lançadeira que vem nesse sentido, ali vai ter problema. Dica de ouro isso. Dica de ouro. Ah, mas eu não consigo, na hora de apertar, segura a agulha para cá. Para a hora de você apertar, ela faz isso aqui, ó. E fica na posição correta. Então essa dica na máquina industrial é a primeira. Senhora. Segunda, que a gente falou, passagem de linha. A importância da passagem de linha, olha só isso aqui, a mola. O que é essa mola aqui? Primeiro de tudo, não tem como eu chegar na parte principal, que é a mola, se eu não entender toda a passagem. Ah, Gerson, mas eu passo o furinho, que elas perguntam muito, pra tá? que tanto furinho? Pra que tanto furinho? É justamente para isso, ó. A linha que vem enrolada, ela faz esse percurso e ela sai lisa aqui. Então esses furinhos não é para tensionar, e sim para organizar a linha na passagem seguinte. Então eu preciso passar aqui? Preciso. Tem ordem, indiferente se tu alinhavar, se tu interlaçar ele assim, o que importa é tu entrar nos 3 furinhos e vir em descida, para cá. Não importa se eu fizer dessa forma ou se eu fizer dessa forma aqui, ó. Ela tava assim, ok? Tá, eu posso fazer dessa forma aqui também, ó, isso aí aqui, ó, não tem problema nenhum. Sempre tem que sair desse lado? Sempre para esse lado. A saída dela vindo para cá. Por quê? Porque se ela sai para cá, ela já tem um atrito aqui, ó. Então aqui ela saiu como tem que ser. Mesma coisa, a passagem aqui. Ela tem os 2 furos, sempre de cima para baixo. Então sempre que eu vier trazendo a linha de lá para cá, lembra? Sempre de cima para baixo. Então entra no primeiro, desceu, entrou no meio desses discos aqui. Por cima. E o porquê desses discos? Ele é um pretensor. Para linhas mais grossas,
ele também funciona como tensor. Para a linha normal de costura, ele vai ser só mais um passador. E aí dá sequência na passagem de linha. Então aqui ela é tão importante como a troca da agulha. Se ela não tiver no meio dos discos aqui do prato, ela não vai tensionar. E o que, que vai acontecer? Aquele bolo de linha lá embaixo. Então desce aqui. Entra no meio dos dois discos. Vem na mola de recuo, que a gente chama, tá? Tecnicamente falando. Nesse pino, que é a parte central que faz a mola trabalhar, entrou aqui. Essa peça aqui que a gente chama de estica-fio, sempre de trás para frente. Desceu aqui, dessa forma. E o mais importante, máquina que está escapando linha da agulha no corte. Linha industrial, principalmente. Tem esse passador aqui que muitas ignoram. Elas não passam aqui. Então a linha vai fazer aqui, ó, uma boca muito grande, um ângulo muito grande. Quando que no corte que a máquina deu, ela entrando aqui, Paty, ó, entrou ali, ela desce reto na agulha. Então ela não fica aquela baloada, não fica aquele tanto de linha sobrando. Se você passar dessa forma, não tem como dar errado. Agora, se errar somente um, que eu vou fazer o erro agora e vou mostrar o acerto. Nós vamos costurar aqui, como a gente está fazendo. Agora é o acerto. Agora é o acerto. Ó, vamos costurar aqui, ela tá certa. Tá a passagem no caminho certo. Maravilha. Agora eu vou costurar aqui e vou deixar a linha somente fora do tensor superficial. Ele tá ali, mas ele tá superficial. Opa, passei a linha no lugar certo. Vou costurar. Ó, quando a máquina entra, maravilha, ela vai continuar certo. Quem costura muito rápido dá isso, tá? Ela vem para fora do tensor e a pessoa acha que tá lá. Então o que, que vai acontecer aqui? Ela não vai ela não vai tensionar. Então ela vai deixar o ponto assim, ó. Ó, quem já não se deparou, né, Paty? Uma passagem de linha errada. Jeff, mas eu não percebi. Percebam, para quando estiver costurando, identificar qual o tipo de problema. Se é linha, a linha tá frouxa ou apertada. É linha, é tensor, é a parte de cima, é passagem de linha. Então essa é a segunda dica que eu digo. Se você não entender para que serve o funcionamento do tensor e a passagem, vai dar esse tipo de problema. Ah, mas como é que eu faço para corrigir? Vou passar a linha da onde escapou, que é no meio do tensor, e vou costurar novamente do lado sem problema algum. Então, perfeito. Ó, perfeito. Como ela ficou fora do tensor e dentro. Então, a identificação, saber identificar essa dica que a gente está dando, que tu promoveu isso aqui, para que elas entendam, é importante, assim como tu saber costurar, a saber como tu passou a técnica de montar uma bolsa, de montar um trilho, ou fazer. Então, com essa certeza. É a importância, tá? Essa é a segunda. A terceira é a caixa de bobina, que é a posição, Paty. Tem posição da bobina aqui dentro? Tem. E qual a importância? Muitas das retas industriais, o pessoal faz isso aqui, ó. E não entra no rasgo, tá? Então, quando acontece de ela trocar a bobina e ela botou ela aqui e não entrou, ela por si própria escapa para fora. Sim. E vai acontecer o quê? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos costurar aqui do lado e vamos costurar com ela. Olha lá. Nossa. A linha de baixo, ela vem toda para cima. Então, olha a identificação de um problema. Passei a linha certa, troquei a agulha e errei na passagem da caixa de bobina embaixo. O que que a gente faz? Entende o processo. E qual é o processo? Tirei a bobina para encher e botar ela novamente. Dessa forma eu seguro a caixa de bobina desse jeito. A linha, eu entro nesse rasgo, faço essa virada, porque isso aqui chama de mola. E isso é o que tensiona. E puxo a linha. Tensionou, ela não pode correr solta. Isso é uma dica, ó. Ela não pode correr. Se eu fizer o ioiô, ela desce, ó. Essa é a posição correta. Segurei dessa forma, deixo um pedaço de linha mais ou menos assim, e ouço o estalo, que a caixa de bobina da industrial faz isso, ó. Estalou, ela tá no caminho certo. Posso botar e costurar aqui, que ela vai ficar perfeita. Vou costurar. Em cima, perfeito, certa apertada como tem que ser, e em cima, apertado como tava. Então, a posição da caixa da bobina embaixo, ela é tão importante quanto troca de agulha e passagem de linha, tá? Essas 3 dicas, Patrícia, se elas entenderem isso, vão eliminar vários outros problemas, porque isso é base, é como andar para frente. Tu tem que ter base para poder caminhar. Tu tem que ter base para poder costurar. E é muito, muito, muito comum. Eu, quando comecei minha primeira máquina, eu tinha
pânico de mudar a agulha. caixa de bobina e agulha. A agulha, se quebrasse a agulha ou se tiver... Nossa, eu nunca vou conseguir colocar do lado certo, do jeito certo, porque, né, é muito sensível. Mas tem outra coisa também. Muitas alunas dizem assim, senta numa máquina ou outra, doméstica, industrial, qualquer coisa. Essa aqui eu não conheço a passagem. A maioria é igual. É igual. Quem tem a industrial e que tem a doméstica, reparem que o processo é o mesmo. A diferença da doméstica é que a carenagem tampa e tem os numerozinhos. Diferente da industrial, ela é aberta, visível onde a passagem está. Então uma dica que eu dou para vocês, inclusive. Filmem a passagem de linha e façam aquela passagem de linha 10 vezes. Passei errado, deu esse problema. Passei certo, 100%. Passem errado e venham... Porque a hora que der o problema, você já identificou como acertar. Como acertar. Essas 3 dicas, elas absorverem e aprenderem, eliminou o problema. Com certeza. Vários outros problemas ali. Gente, além dessa dica maravilhosa, a JJ, em parceria com a Bracob, tem uma oferta especial para quem é minha seguidora do canal do YouTube. Então é só entrar aqui no linkzinho que a gente colocou aqui embaixo, que vai direto pro WhatsApp do Jeff, e aproveita essa promoção. Aproveita, porque essa promoção é para seguidoras da Patrícia Miller no canal. É isso aí. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu quero muito agradecer o Jefferson que tá aqui, que veio aqui para dar essas dicas maravilhosas pra gente. Obrigada mesmo. Valeu, Paty. JJ e companhia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá.